Olá, sejam muito bem-vindos ao Band Eleições. A gente vai fazer uma análise aqui sobre as eleições no estado do Rio de Janeiro, para que você aí do outro lado entenda como é que vão ficar as bancadas, como é que vai ser a governança do primeiro governador desde 2010 a ser eleito em primeiro turno. Cláudio Castro agora tem uma ampla bancada na Assembleia Legislativa e para bater um papo sobre como é que fica a política estadual, a gente tem aqui o Josué Medeiros, professor da UFRJ, cientista político, assim como também o cientista político Guilherme Carvalhido, os dois vão trazer essa análise aqui pra gente no Band Eleições, esse espaço pra gente falar de política. Professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui. É um prazer, Natasha. É um prazer. Vamos ao debate. Vamos ao debate. Eu acho que a gente veio desde domingo fazendo esse debate, entendendo muito bem como é que esses números afetam a vida de cada um de nós nas ruas, porque sim, política afeta cada um de nós. Começando por Carvalhido. Carvalhido, quando a gente fala dessa eleição desde 2010, a gente não tem um governador eleito em primeiro turno. E isso é algo acachapante, porque ele veio realmente batendo todas as pesquisas, com quase 60% dos votos válidos ali, trazendo um segundo colocado com números muito menores do que a gente via em pesquisa, trazendo uma força muito grande, mas a gente também viu muitos eleitores indo às urnas, aumentando o número de pessoas. O que significa essa vitória em primeiro turno de Cláudio Castro, agora reeleito governador? Significa muita coisa, Natasha. Primeiro, de fato, a vitória foi maiúscula do governador Cláudio Castro. Segundo, as pesquisas não conseguiram identificar a força que o chamado bolsonarismo e sua representatividade tem no estado do Rio de Janeiro. Mas, além disso, que é uma coisa mais difícil de nós medirmos, é a questão de como Cláudio Castro conseguiu construir a sua estrutura política. Ele conseguiu construir uma base partidária de 14 partidos. Isso não é pouco. E não só pouco, ele conseguiu também reunir grandes grupos políticos que estavam até então separados do Rio de Janeiro. Configuraram na figura dele essa imagem. Agora, isso foi construído de uma maneira geral através de uma comunicação muito eficiente. E por outro lado, os adversários, o espectro à esquerda, não conseguiu convencer a opinião pública do Rio de Janeiro de que ali havia um candidato com problemas. Pelo contrário, ele trouxe ali uma imagem muito positiva associada ao grupo bolsonarista, o que o representa no estado do Rio de Janeiro de que os conservadores são a maioria. Isso é o grande recado que as urnas trouxeram nas eleições de domingo. Agora, o que chama muita atenção, professor Josué, é que mesmo na fala do governador, durante toda a sua campanha, a fala bolsonarista, ou seja, o Bolsonaro trazendo ali o aspecto nacional para dentro da campanha, não foi tão forte. Ele, na verdade, fez uma campanha dentro daquilo que ele conseguiu fazer de governo nesses 2 anos, depois que ele assumiu realmente o governo. Existiu uma diferença realmente, porque Freixo estava em palanque com Lula o tempo todo. No caso de Cláudio Castro, a gente não teve esse palanque, a gente não teve essa força bolsonarista, mas ela estava ali permeada, de certa forma, né? Exatamente. A gente teve a candidatura Freixo tentando nacionalizar a campanha no Rio, né? Ele apostou muito que o quadro eleitoral do Estado reproduziria o quadro nacional, então ele ligado ao Lula, Castro ligado ao Bolsonaro. Só que o Castro viu a rejeição do Bolsonaro, né? Viu que se ele cola no Bolsonaro, ele teria o impulso de votos, mas também a rejeição. E fugiu disso o tempo todo, concordo muito com o Carvalhido, fugiu disso primeiro pela articulação política que ele fez, que é muito diferente daquela do Bolsonaro, né? Bolsonaro, embora hoje seja do Centrão, né, sempre se apresentou como outsider, e o Castro com 14 partidos, com 80 prefeitos, com palanques fortes nas cidades. Essa já é uma primeira diferença. Segunda diferença, o Castro fez uma campanha em torno das realizações do governo dele, e não em torno de uma pauta ideológica, de aquilo que ele quer derrotar. Ele falou, eu fiz e vou continuar fazendo. Eu fiz, qual era o discurso do Castro? Eu fiz, eu tive pouco tempo, você já tem o resultado, então me dá mais uma chance para eu fazer mais. E terceiro, ele contava nessa reta final que o bolsonarismo, mesmo sem ele abraçar o presidente Bolsonaro, viria com ele, que foi o que aconteceu e deu esse impulso aí final para ele ganhar no primeiro turno. Era o mesmo partido, era fácil de ter ali a questão da ligação muito clara, e quem via ele como um cara mais neutro também acabou fazendo esse voto, e isso aconteceu muito com essa questão de você ter muitas alianças e você conseguir ter permeabilidade talvez no interior do estado, fazer com que as pessoas de outros cantos, não só do centro da capital,
também desconheço. A gente viu muito Castro nessas regiões, não só agora na campanha, mas também antes, durante o governo, fazendo obras no interior, na Baixada Fluminense, atendendo demandas de prefeitos, porque isso acaba fazendo uma base, né, Carvalho? Exatamente, Natasha. Vamos lembrar os números que as urnas mostraram. Castro ganhou dos 92 municípios, ele ganhou em 91. Só perdeu em Niterói e mesmo assim com uma diferença não tão grande. Em alguns municípios ele ganhou com mais de 80% da preferência dos eleitores. Ou seja, isso não é pouco. E exatamente o que a gente mostra da tradição da política no estado do Rio de Janeiro. É necessário fazer acordo com os prefeitos, com as organizações municipais para conseguir usar a máquina em seu favor. Foi justamente o que ele conseguiu, fazendo uma comunicação muito positiva. E se nós olharmos para o passado da tradição política do Rio de Janeiro, sempre foi assim que os governadores ganharam. Vamos olhar o último governador eleito no primeiro turno, que foi Sérgio Cabral, em 2010. Ele fez a mesma coisa, só que ali em 2010 ele ainda conseguiu a estrutura de grande parte da esquerda. Castro não conseguiu a esquerda agora, mas mesmo assim, não conseguindo, ele teve um amplo domínio, sobretudo nas regiões onde ele tinha domínio. Não basta quantidade, tem que ter relação política. E concordando com o professor Josué, ele fez isso com muita eficiência, somado a uma comunicação muito eficaz nas mídias tradicionais e também nas redes sociais, ele, falando uma expressão popular, ele nadou de braçada. Nadou de braçada, as pesquisas não apontaram, mas quando começou ali a apuração de votos, veio um pouco lenta, né? E a gente ficou ali acompanhando de perto. Rapidamente, quando as urnas começaram a ser apuradas, a diferença ficou muito grande. O que a urna falou nesse momento, quando a gente traz o quanto foi de percentual para Cláudio Castro, e aí uma divisão também muito clara entre Cláudio Castro e Freixo, porque os outros acabaram tendo números muito irrisórios quando a gente faz a divisão de votos. O que a urna está falando sobre o que é o eleitor fluminense? Olha, a urna falou que um governador que realiza tem vantagem, isso acho que vale para prefeitos também, né? Se a gente voltar para 2020, a derrota do Crivella, por exemplo, para o Eduardo Paes tem bastante disso, a prefeitura dele não realizou e ele foi cobrado por isso na urna. Se a gente olhar para Niterói, de onde vem o Rodrigo Neves, né, que ganhou, elegeu seu sucessor lá com 60%, a mesma coisa. Então, e teria sido eleito em Niterói, né? Se o governo fosse só em Niterói. Só em Niterói, então esse é o primeiro ponto. Acho que ela fala também sobre polarização, porque foi o que você destacou agora, os candidatos da terceira via ficaram menores do que a gente esperava, né? Rodrigo Neves especialmente, porque ele, como vem de Niterói, como tinha já uma circulação pelo interior, o PDT é um partido com tradição no Rio, então esperava-se um resultado melhor do Rodrigo Neves, que não veio. E o terceiro, concordando com o Carvalho, fala sobre um conservadorismo também, né, que é o que a gente precisa entender, porque o Freixo ele ficou no teto da esquerda, 28%, 30%, e nas pesquisas ele tinha um pouco mais. Então, ele foi desidratado na reta final, provavelmente por uma operação que tem a ver com pautas conservadoras no tema dos direitos, dos costumes, da ideologia. Trazendo para a capital, por exemplo, esse mapa das eleições do Estado, Cláudio Castro ganha em todas as regiões da capital, menos na Zona Sul, quando Freixo ganha. Isso mostra, eu acho que, uma diferença entre os pensamentos dos eleitores em cada uma dessas regiões, né? Exatamente. Além da Zona Sul, ele ganhou no Centro, na Tijuca e no Meier, ou seja, parte da Zona Norte. Grande parte da Zona Norte e, sobretudo, da Zona Oeste, Castro ganhou com grande facilidade. A gente fala aí de Tijuca e Meier, é quase um ramo da Zona Sul, né? A gente chama exatamente. de Zona Sul sociológica. Sociológica, exatamente. Então, ali mostra claramente uma divisão nesse sentido. Ou seja, nós, cientistas sociais, parte da imprensa, não entendeu o que é esse conservadorismo. Esse conservadorismo no Rio de Janeiro e talvez no Brasil não é só aquele que é contra a homofobia ou a favor das armas. É aquele cidadão muito central que tende a ser favorecido a esse movimento mais conservador. Então, o grande recado de estudos é quem são esses conservadores. Eles não são aquelas figuras fechadas, altamente voltadas a essa pauta mais conservadora. Ele é talvez esse cidadão mais comum, talvez mais pobre, e isso a gente tem que compreender muito bem na análise das urnas. São estudos que vão precisar ser feitos agora para entender quem é esse eleitor do estado do Rio de Janeiro, que tem uma grande diferença quando a gente vai olhando as eleições ao longo do tempo, né? A gente tinha eleições aqui muito de centro, de pessoas que iam levemente à esquerda. A gente teve muitos governos populares, né, que a gente chama, que não são aqueles governos muito de esquerda nem muito de direita, mas que são ali extremamente populares. E
automaticamente isso vem mudando ao longo do tempo. Isso não é algo que está surgindo agora, porque em 2018 a gente já teve isso quando o Witzel ganha. Né? E ganha de uma maneira como realmente o azarão, porque não aparecia nem nas pesquisas, é basicamente isso, né? Pois é, a gente tem um padrão, pelo menos desde 98, com a vitória do Garotinho, de governos populares, como você falou, né? Então, Garotinho e Rosinha, depois Cabral, Pezão. Então, você tinha um campo político organizado mais ou menos em torno de uma ideia de que o Estado tem que fazer política pública, tem que ter muita capilaridade nos prefeitos, como o Carvalho falou. Isso é o centro? É o que a gente conhece de centro? No Rio, sim. Né? Em outros estados, não. Aí, onde tem o PSDB forte, por exemplo, o PSDB acabava organizando uma centro-direita, que no Rio era exatamente isso. E o Witzel quebra esse padrão, né, com aquela candidatura ao outsider colada com o bolsonarismo. O que eu acho interessante desse ano é que o Cláudio Castro tem um pouco das duas coisas. Né? Isso é que é interessante, porque ele tem um pouco de outsider. Ele nunca disputou uma eleição, ele é desconhecido. Veio né? de vereador, na Veio verdade, de vereador, né? Não chegou nem a ser deputado. Exatamente. A comunicação eficaz dele, que, como o Carvalho falou, né? Buscou o tempo todo humanizar ele, né? A coisa da gagueira, por exemplo, ele brincava com isso o tempo todo, ele era humilde sem ser frágil. Então ele construiu essa imagem de que não era um político normal, mas ao mesmo tempo montou um grande condomínio com 14 partidos, com mais de 80 prefeitos. Então ele também, a narrativa eleitoral dele, a partir da privatização da SEDAI, também popular, no sentido de que eu estou realizando e entregando para as pessoas. Então tem um pouco das duas coisas. Acho que o Castro conseguiu acertar essa embocadura de pegar uma tradição eleitoral do Rio, mas também pegar essa novidade que o bolsonarismo trouxe. Ele não tinha tanta rejeição, né? Ele aproveitou muito bem essa questão da rejeição para trazer essas pessoas que talvez não o conhecessem muito fortemente e conseguir trazer talvez todos esses votos para algo, no caso do Freixo, que tinha uma rejeição muito alta, porque já era um político muito conhecido no Estado. Exatamente. E aí, esse aspecto, Natasha, tem um elemento muito interessante com o governador Cláudio Castro. Ele era o governador pouco conhecido e pouco rejeitado. Isso é muito raro de acontecer. Como é que um governador é pouco conhecido e logo pouco rejeitado? É o histórico da atividade política no Rio de Janeiro. Ele veio justamente de uma relação com o Witzel. A Witzel foi muito rejeitado, ele mas conseguiu se distanciar. Isso é muito interessante. E essa construção da imagem dele foi muito popular. E concordando plenamente com o professor Josué, ele conseguiu se deslocar desses problemas da imagem no Rio de Janeiro. Ou seja, ele fez a imagem de humilde, mas de realizador. Ele criticou, mas não foi criticado. Ou seja, ele teve uma relação política muito interessante. E esse descolamento com o Bolsonaro, que é uma coisa que a gente tem que entender ainda, muito interessante, mas não criticando ao mesmo tempo Lula, mas criticando por outro lado, é algo muito interessante. Precisamos de um certo tempo ainda para entender como isso foi construído, talvez até adotar uma prática política para outros partidos. Quando a gente fala do nacional, Freixo usou muito a figura do Lula, Castro já um pouco menos, mas agora a gente tem um segundo turno vindo por aí. E esse segundo turno vai trazer um pouco mais também de nuances aqui para o estado do Rio de Janeiro, que quando a gente olha o estado elege o Bolsonaro, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu nacionalmente, onde Lula acaba ganhando nesse pleito. Como é que vai ser, a partir de agora, a questão do uso desses fatores políticos para reverter votos, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, porque quando a gente fala no âmbito nacional, o Sudeste está sendo o grande foco dos dois candidatos à presidência. Eles estão vindo para cá numa tentativa de reverter votos. Como é que fica esse âmbito Lula e Bolsonaro agora no segundo turno, que é o segundo turno da presidência dentro do estado do Rio? A primeira coisa que a gente tem que observar, Natasha, é que a gente vai ter segundo turno nacional sem ter no estado, né? Então, essa coalizão em torno do Castro, ela se mantém porque ela quer governar, né? Eles agora já estão pensando a transição para o próximo governo, composição de secretariado, quais serão as políticas públicas prioritárias de cada partido, né? Porque aí pega a pasta X, a pasta Y, composição da LERJ. Mas essa coalizão que estará junta no governo do estado, ela se divide no debate nacional, né? Você tem partidos que estão com Castro, que estão com Lula, e que fizeram aqui no estado voto Lula-Castro. É o caso do MDB, por exemplo, é o caso do PROS. Que mostra a dicotomia do estado em que a gente vive politicamente. Então, exatamente. E isso joga para o Castro um desafio, porque por um lado ele é do PL, ele é do partido do Bolsonaro, ele estará na campanha do Bolsonaro, mas ele não pode fazer isso de um modo muito radical, porque ele perde bancada. Faz um problema tanto na própria coalizão, quanto para o futuro, caso Lula vença. Então ele vai ter que exercer essa habilidade que ele teve até agora
para se posicionar sem desagradar o outro lado da disputa política. É mais ou menos isso? Exatamente isso. É um desafio de construção dessa bancada. Agora, por outro lado, caso, né, Bolsonaro vença, ele continuará fazendo essa relação. Mas, por outro lado, se Lula vencer no segundo turno, ele também não terá dificuldade. Por quê? Porque ele está articulando em ambos os lados. Por isso que eu vejo Cláudio Castro como um articulador político muito eficiente. Ou seja, ele conseguiu, em cima de sua imagem, construir uma relação com essa dualidade que acontece no Brasil. Ele não terá dificuldade em nenhum momento. É o ganha-ganha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas na volta a gente vai falar sobre bancada estadual, bancada federal, Senado e o que isso tem a ver com a tal da governança aqui no estado do Rio de Janeiro. O Band Eleições volta já já. Estamos de volta com o Band Eleições para trazer um panorama de como é que foi a eleição aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma análise. Para isso, a gente convidou 2 cientistas políticos, Josué Medeiros, professor da UFRJ, e também Guilherme Carvalhido. O nosso papo estava muito na questão nacional, quero continuar nessa questão nacional, né? No último bloco a gente termina falando de como é que vai ser esse governo Castro, Lula ou Bolsonaro na presidência, mas aí a gente tem o Senado Federal, né, um Senado que é constituído para trabalhar para o Estado. Né? A gente lembra, quem está nos assistindo, que os senadores, na verdade, tentam ali criar leis e criar políticas para que o Estado, né, trabalhe melhor. E para isso a gente tem uma bancada agora com o senador Romário sendo reeleito aqui no estado do Rio de Janeiro com quase 30% dos votos, novamente uma bancada 100% do PL. O que isso significa para o Estado e com Cláudio Castro no poder, o que isso significa? Olha, para o Cláudio Castro é muito bom, né? Porque ele tem uma bancada que está ligada ao governo dele, ao partido dele, ao projeto dele, inclusive na campanha. Um explorou muito bem isso com o outro, né? Castro e Romário estavam juntos em todas as agendas e para o Romário era bom porque o Castro ajudava ele a capilarizar nos prefeitos e para o Castro era bom porque o Romário é conhecido, é uma figura que as pessoas gostam, ele era desconhecido, deu um casamento aí bom. Agora, a relação disso com o governo federal vai depender de quem ganhar a eleição, né? Não tem muito jeito. Assim, se o Lula ganhar, eu acho que a bancada do Rio vai ter um desafio, porque você tem o Flávio Bolsonaro, que será uma oposição radical ao presidente Lula, caso ele vença as eleições, e o Portinho e o Romário, eu já acho que terão uma postura mais pragmática, sobretudo ligados ao Cláudio Castro. Então é possível que essa bancada, mesmo estando no mesmo partido, se divida caso o Lula seja eleito. Se o Bolsonaro for eleito, aí está tudo em casa, porque eles são todos do mesmo partido. Isso, na verdade, facilita a governança, né? Porque, na verdade, quando você chega no Senado, é o Senado que está pensando na grande política pública que o Estado está pensando. E aí, para isso, essa conversa tem que ser muito clara. Lembrando aí, por exemplo, dos royalties do petróleo, que a gente teve senadores ali que nada fizeram pelo Estado e perdemos como perdemos essa participação dos royalties, né? Perfeito, Natasha. O professor Josué foi exatamente isso. Você tem 3 senadores, se Bolsonaro vencer, tudo em casa. Agora, se Lula vencer, teremos 2/3 ali favoráveis. Agora, vejo também Flávio Bolsonaro, dependendo da composição, também tentando se colocar. É uma questão de imagem apenas. É o que a gente fala, a figura do político e a composição partidária. Acho que, politicamente, a composição partidária tende a colocar, mas volto a dizer, 2/3 são favoráveis ou 1/3 desfavorável. A maioria vence. Agora, novamente, a gente vê com a eleição do Romário, com essa bancada 100% do PL, um eleitor bem conservador, mas o Romário tem uma característica muito interessante, que é essa questão de ser muito conhecido. Então é muito mais fácil você votar no nome conhecido, mesmo que você não saiba em quem votar, você acaba votando naquele que você conhece, né? A eleição do Senado é a última que as pessoas decidem. Por isso as pesquisas erram mais, inclusive, no nível de indecisos na reta final nesse tipo de eleição é altíssimo. As pessoas têm dificuldade de saber, inclusive, para que o Senado serve. Porque o Congresso é mais fácil, né? O Senado são 3, não sabe se é 1, se é 2, então... Vota para um numa eleição, vota para 2 na outra exatamente. eleição. Esse tipo de coisa causa confusão e favorece figuras que ou já estão para a reeleição e figuras que são muito conhecidas. O Romário juntava as duas coisas, né? Então ele foi liderando as pesquisas sempre quase como inércia, né? E numa estratégia de campanha muito inteligente de colar no Castro. Se vocês acompanharam a eleição, né? Todo dia tinha a agenda dos candidatos, estava sempre os dois juntos. Então, o Romário sabia que tinha imagem, mas que precisava capilarizar, o Castro deu essa capilarização.
Agora, é importante falar em relação ao Senado que mesmo que a gente tenha uma bancada ali, aí falando da formação hipotética, bancada do PL no Senado do Rio e Lula na presidência, mesmo assim você tem um Castro que talvez navegaria muito, né, facilmente com a sua forma de falar e com a sua facilidade, talvez, da comunicação, como ele conseguiu muito bem aqui, talvez chegar e conectar esses pontos que politicamente talvez nunca se conectariam, né? Exato. O Lula, por exemplo, muitas das vezes falou muito com a direita nos primeiros mandatos, né? Por isso a importância da flexibilização política, né? Na verdade, a radicalização não vai a nenhum lugar. Nesse sentido, Castro, Romário tendem a fazer isso muito bem. E volto a dizer, isso é muito positivo para um Estado que tem dificuldade de gerenciamento do seu dinheiro público, entendeu? Então, isso, analisando friamente, olhando a estrutura partidária, a estrutura das eleições, Castro trará, no meu entender, um benefício interessante para o Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque negociou a abertura de processos para o Estado. E isso ele explorou muito bem na campanha. Agora vamos falar sobre Congresso, que aí você falou que eu acho que as pessoas é mais claro como é que o Congresso funciona, porque na verdade o Congresso é um nicho, né? É um nicho do Estado lá em Brasília e ele é responsável também por políticas públicas, também por projetos, mas muito talvez pensado em minorias, em pequenas demandas e etc. E aí a gente teve uma bancada também muito modificada no Estado do Rio de Janeiro, uma bancada também muito conservadora. Mudou alguma coisa nesse âmbito do Congresso Nacional ou está se mantendo essa política conservadora desde 2018? Ela está se mantendo, Natachi, mas teve uma mudança sim, porque a bancada dos partidos de esquerda passou de 10 para 13 deputados. Não é um aumento pequeno, né? Pequeno, exatamente. Então, 2018 para a esquerda do Rio de Janeiro foi o fundo do poço. Quando você vê a série histórica, em 2010, foram 16 deputados federais dos partidos de esquerda eleitos. Em 2014 foram 12, aí em 2018 10 e agora foi para 13. Então, do ponto de vista da esquerda, teve uma recuperação. Agora, isso não anula o fato de que o PL, né, e os partidos de direita tiveram campeões de votos, tiveram muita votação, ampliaram sua bancada. O que a gente teve no Congresso, na minha opinião, é uma reprodução da polarização. E aí quem perde mesmo é a centro-direita, é a direita tradicional, os partidos que, PSDB, por exemplo, que ocupavam esse campo. Eu concordo muito. Que é o meio do caminho, né? Então, porque o Carvalho falou muito bem, assim, a radicalização não leva a lugar nenhum. Nós tivemos uma eleição para governo do Estado sem radicais. Porque o Castro não é radical, o Marcelo Freixo saiu do PSOL para mostrar que não era radical, o Rodrigo Neves não é radical. Ganime, o Novo até um pouquinho mais, mas ele também não se apresentou assim. Já no Congresso, aí a gente vai para os polos. E aí a esquerda e a direita bolsonarista conseguem crescer. Quando a gente fala agora de Assembleia Legislativa, a gente já fala de uma bancada maravilhosa para o atual governador e agora reeleito, porque a gente tem aí 70 deputados para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, falando agora de deputados estaduais, e desses 70, 45 são dessa grande, como você falou, um grande condomínio criado por Cláudio Castro, que faz com que ele tenha uma governabilidade muito boa, principalmente agora com projetos, por exemplo, da questão de redução de impostos, e aí automaticamente com a questão da redução de impostos com orçamento um pouco mais enxugado. E aí, Cláudio Castro se saiu muito bem com esse condomínio feito? Perfeito, Natasha. Ele está, como eu disse, nadando de braçada. Ele vai ter a oportunidade muito clara de apresentar propostas e aprovar com muita facilidade. Mas, por outro lado, também concordando com o professor Josué, a esquerda não foi mal. Ela cresceu lentamente, mas cresceu. Ou seja, genericamente, manteve-se exatamente a estrutura que já tinha. Eu vou até arriscar que a gente teve ali um 2018 diferenciado agora em 2022. No entanto, o radicalismo, a não política, não prevaleceu. Acho que a grande questão é os outsiders, os de fora, ganharam em 2018, mas tentaram trazer de novo isso, mas isso não prevaleceu. Ou seja, a velha política permanece na eleição. E 2022 mostrou que a velha política e a articulação tende a vencer. E eu acho que esse é o grande recado genérico. E isso está muito, por exemplo, quando a gente fala de candidatos a deputado estadual que ganharam agora. A gente teve uma renovação aí de 31 candidatos, mas candidatos que são padrinhos, ou parentes, ou conhecidos, ou
realmente a base de algum outro candidato já muito conhecido, né? A gente teve gente que conseguiu aí a candidatura por conta de outros candidatos que estavam à frente. E isso também demonstra um pouco de que a política não se renova tanto assim, né? Exatamente. Tem tanto de famílias como de candidatos de prefeituras, né? Então, o processo da Alerj vai ser um processo bem fácil de mapear para o Castro e, paradoxalmente, é isso que pode criar problema para ele, né? Porque é um condomínio muito grande, com muitos problemas de denúncias de corrupção, de escândalos. Isso já afetou a campanha dele no primeiro turno, né? Teve que trocar o vice. Ele teve o secretário de Polícia Civil preso. Que acabou nem ganhando nada na eleição. Que acabou, exatamente. Contas, né? Então, acho que o Castro, do ponto de vista político, está com tudo para governar com estabilidade, mas o que vai causar instabilidade a ele é justamente o tamanho do condomínio, as disputas dentro do próprio condomínio, as denúncias que vão afetando esse condomínio e aí um partido quer ocupar o espaço do outro. Isso é da política também, da política tradicional. Castro mostrou habilidade, mas vai ser desafiado constantemente com isso, porque a política do Rio de Janeiro não é fácil. E mostrou habilidade até antes das eleições, porque precisou tomar uma Alerj que já tinha empichado o Witzel. Então, nesse caso, ele conseguiu ali dialogar muito bem, ele aprovou grandes projetos, aprovou orçamento, aprovou muita coisa nesse diálogo com a Assembleia Legislativa, que já mostra aí, talvez, uma força desse diálogo que a gente vem tanto falando da campanha, né? Perfeito, eu acho que exatamente, a gente teve lá um indício de que a nova política, a chamada nova política, ganharia, mas não, retornamos nesse sentido. E aí volta a nossa velha ciência política. O diálogo e a política são fundamentais para a governança e o benefício público. Quando a gente fala agora, então, de Castro, que bancada é essa que a gente vê na Assembleia Legislativa? É uma bancada mais conservadora? É uma bancada meio a meio? Que bancada é essa que foi formada? É uma bancada mais conservadora, mas ela é menos outsider. É um pouco isso que o Carvalho está falando. Ela vai ser menos estridente, ela tende a ser mais pragmática. Comparando com a questão do Senado, a gente vai ter mais deputados estaduais pragmáticos, querendo resolver problemas e menos querendo fazer aquelas performances bolsonaristas, e isso também favorece o Castro. Ou seja, favorece até a população do Rio de Janeiro, porque a gente tem mais aprovação de projetos de infraestrutura. Mas eu queria pegar uma pegadinha que você colocou aí antes, sobre essa questão de que, já que o condomínio está muito grande, a gente precisa também criar estrutura para esse condomínio, automaticamente secretarias, né? Que aí você acaba fazendo esse jogo da política. Talvez Castro precise criar mais secretarias para isso? Exatamente, ele vai ter que criar porque ele tem um condomínio gigantesco para gerenciar, e isso é um desafio para o governador. Principalmente por conta dessa questão de que não adianta também aumentar muito a secretaria, inchar a máquina pública e automaticamente não conseguir dar conta do que ele precisa fazer, que é colocar o Estado para funcionar, porque a gente está realmente precisando muito, né? Exatamente. O que o Castro vai ter agora é que mostrar serviço. Qual foi a narrativa dele? Eu comecei a fazer, eu tive pouco tempo, você gostou do que eu fiz, me dá mais chance. Então agora ele tem que mostrar, né? E aí ele tem que conjugar o condomínio com entrega. Isso não é simples. Muitas secretarias podem não fazer sentido, mas ele vai ter que criar. E as denúncias de corrupção, a gente não dá para excluir isso, né? Porque durante a campanha ele foi muito afetado. Nada indica que ao longo do governo ele não será afetado, porque isso aí pega um secretário, pega a liderança do partido. Então, esse processo também atrapalha o funcionamento da máquina e pode prejudicar a capacidade dele de governar. É isso. Acho que falar de eleição no Rio de Janeiro dá papo para uns 3 bandos de eleições, mas eu preciso muito agradecer vocês pela participação aqui e por essa aula de política e o entendimento do que é o Estado do Rio de Janeiro e como a gente precisa realmente regionalizar quando a gente fala de eleições, porque eleições em cada estado são diferentes. Então, Guilherme Carvalho, Josué Medeiros, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer e estou sempre à disposição. Até a próxima. É isso, gente. A gente termina aqui o Band de Eleições. Até a próxima.